Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 49, gravado no domingo, dia 26 de julho de 2020. E eu queria agradecer a audiência e o carinho de vocês. O Tributologia número 48, que a gente falou da reforma tributária, Piketty, foi bastante legal. A audiência explodiu. Obrigado, continue indicando para os seus amigos. O objetivo aqui é trazer conhecimento e conteúdo de direito tributário. Na sequência, eu fiz uma live no meu Instagram que ficou gravada lá no IGTV. Eu gostaria de convidá-los, porque nessa live eu comento especificamente o projeto de lei de reforma do PIS e da COFINS do governo federal, apresentado na última terça-feira. Então, esse IGTV está disponível lá no meu Instagram, @GabiQuintanilha. Aproveita, vai lá, se inscreve, né? E se inscreve não, passa a me seguir, né? E você que está aqui assistindo no YouTube, também se inscreva no meu canal. Pessoal, vamos dar sequência. O nosso papo hoje é um papo que envolve um assunto bastante interessante. Foi uma notícia que foi veiculada nessa semana sobre a Unafisco. A Unafisco entrou com um pedido no Ministério Público Federal para que o MPF ingresse com uma ação para mudar a escolha dos conselheiros do CARF, né? A Unafisco é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E na quinta-feira, dia 23 de julho, né, foi protocolado no Ministério Público Federal uma representação pedindo que a Procuradoria ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade com o objetivo de mudar o critério de nomeação dos conselheiros dos contribuintes, representantes dos contribuintes, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF. Bom, o CARF ele é um conselho composto por membros representantes da Fazenda e membros representantes dos contribuintes. Todos eles são nomeados pelo Ministro da Economia, tanto os representantes da Fazenda quanto os representantes dos contribuintes. E como é que funciona essa seleção, né? No tocante aos representantes da Fazenda, são auditores fiscais da Receita Federal, servidores de carreira que fazem a função fazendária durante muito tempo, até assumirem lá uma função no CARF. No tocante aos indicados para representação dos contribuintes, aí o cenário é um pouquinho diferente. No caso da representação dos contribuintes, quem indica são as confederações que representam setores produtivos e entidades sindicais. E aí a gente tem Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, Central Única dos Trabalhadores e etc. Na verdade, o que a Unafisco quer, a Unafisco é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, como eu disse, o que ela quer é que seja feito concurso público para que os representantes dos contribuintes ingressem nos quadros do CARF. Eles alegam que esse tipo de nomeação feita como a hoje, diz que essa nomeação ela não representa os contribuintes efetivamente no CARF, pois 81% das vagas são destinadas a 3 confederações, CNC, CNI e Confederação Nacional das Instituições Financeiras, dentre as 10 que podem fazer indicações. Por isso, a Unafisco defende o concurso público. Bom, na verdade, gente, veja, o processo administrativo fiscal, ele precisa ser revisto no Brasil. O CARF precisa ser revisto, a estrutura do CARF precisa ser revista, a forma que o CARF atua precisa ser revista. Há estudos que comprovam que hoje um processo dura no CARF aproximadamente 19 anos. São 19 anos para que um processo seja julgado no CARF. Além disso, eu tenho uma outra crítica com relação à esfera administrativa tributária, no sentido de que a esfera administrativa hoje, ela passa a ser uma fase da discussão. Como assim, Gabriel? O indivíduo recebe um auto de infração, ele inaugura a discussão administrativa do crédito tributário junto à DRJ, Delegacia de Julgamento, na primeira instância, e na segunda instância ele leva essa discussão para o CARF. Se ele perde, ele ingressa com uma ação judicial. E é interessante porque, cá entre nós, o indivíduo não precisa nem criar muita novidade. Basta ele pegar o recurso que foi feito ao CARF, o recurso voluntário que foi feito ao CARF, troca lá o endereçamento e a forma e ingressa com uma ação judicial com o mesmo assunto, ou seja, um assunto que foi discutido num órgão que é um órgão efetivamente técnico, ele é rediscutido na esfera judicial. Isso só atrasa tanto a satisfação do crédito tributário quanto a resolução de conflitos.
É óbvio que o CARF é necessário, é óbvio que o CARF precisa existir, até mesmo como filtro, para que a administração pública possa exercer ali seu poder de autotutela, verificando se há erros, e o CARF é sério nesse sentido. Agora, a reforma do CARF, ela não passa somente pela necessidade de concurso. Eu confesso que fazer concurso para representante do contribuinte, a gente perde um pouco a essência do negócio. Porque o objetivo do CARF é exatamente esse, é ter uma paridade em que o representante da fazenda possa alegar a sua visão sobre o caso concreto e o representante do contribuinte possa trazer a sua visão para o caso concreto. Eu concordo em parte com a Unafisco, porque na verdade o vício é você concentrar os conselheiros indicados pelas mesmas pessoas. E muitas vezes conselheiros que, por mais que tenham um conhecimento técnico absurdo, por mais que tenham um excelente conhecimento técnico, são funcionários dessas instituições, dessas confederações. Eu acho realmente que não há uma representatividade dos contribuintes de um modo geral. Agora, eu também não vejo como necessário um concurso para representante do contribuinte. Veja, eu acho que o CARF precisa ser estruturado, reestruturado, porque é um órgão de julgamento aonde envolve valores absurdos, há vícios para todos os lados, da mesma forma que há vícios por parte do contribuinte, que não há representação, uma vez que, como diz a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, 81% das vagas dos indicados pelos contribuintes são indicados por somente 3 confederações, ou seja, realmente não há representatividade, considerando essa informação. Agora, por outro lado também, não é nem um pouco razoável, né, que o auditor fiscal do outro lado seja também julgador, né, por causa, inclusive, da discussão da produtividade. Lembrando que o indivíduo está na carreira dele, ele é um auditor fiscal, ele tem uma visão do direito tributário aplicado ali no caso concreto, talvez um pouco diferente, mas acima de tudo ele é um auditor fiscal. Então, o que eu sempre defendi é que o CARF seja um tribunal administrativo independente. Que nesse tribunal administrativo você tenha, sim, uma reestruturação para que haja um concurso não só para os representantes dos contribuintes, mas também para os representantes da fazenda. Acabar com essa estrutura. Na verdade, o CARF deveria ter concurso para julgador, para conselheiro, ponto. Não importa se é fazenda, não importa se é contribuinte. Uma carreira de Estado em que tenha efetivamente as garantias da inamovibilidade, garantias da irredutibilidade salarial, garantias que um julgador tem que ter, como tem no Tribunal de Contas, né? Como tem no Judiciário. Então, com isso, talvez a gente tenha um procedimento de julgamento um pouco mais completo e um pouco mais justo do que nós temos hoje. Não acho que fim de voto de qualidade resolva o problema. Não acho que concurso para o representante do contribuinte resolva o problema. O que eu acho é que você precisa ter no CARF uma reestruturação para que haja um concurso, e esse concurso podem ingressar quaisquer pessoas que façam o concurso. No momento em que elas entram, elas ficam impedidas de exercer atividade privada, recebem salário de carreira de Estado, salário decente de carreira de Estado, nada de jeton por julgamento ou coisas do gênero, e que seja resguardado nessa estrutura nova 1/3 das vagas indicadas pelo fisco, ou seja, 1/3 das vagas vai ser indicada pelo fisco e é vitalício, até a obrigatoriedade de aposentadoria por idade, né? Ou até o momento que o indivíduo queira se aposentar, enfim, que seja. E outro 1/3 das vagas indicado pelos representantes dos contribuintes, também vitalício. Também vitalício.
E aí a gente teria um órgão administrativo, técnico, voltado para o direito tributário, que pudesse entregar um resultado muito mais eficaz do que nós temos hoje. Um resultado técnico, onde haja uma paridade de armas entre o fisco e o contribuinte, e no mesmo momento eu tenho um servidor de carreira, um julgador de carreira, que não sofre pressões nem de um lado, nem de outro. É claro que quando o indivíduo ingressar nesse modelo, ainda que ele seja indicado pelas confederações, pelos contribuintes ou pelo fisco, esse indivíduo ele vai deixar de sofrer as pressões. Veja, porque ele não terá um mandato. Ele ficará naquela função vitalício, como é no judiciário. Essa relação seria equilibrada. Não acho que essa movimentação da Unafisco seja uma movimentação legítima. Eu acho que é uma movimentação política, insatisfeitos com o fim do voto de qualidade. Que veja, eu também não sou a favor do fim do voto de qualidade, mas era o melhor que poderia ser feito. Não é justo que, na dúvida, o indivíduo saia do CARF com uma multa estratosférica e com uma dívida ativa nas costas. Na dúvida, o mínimo que deveria ser afastado era a multa. O mínimo. Mas isso não aconteceu. Então, o meio termo deve ser pensado. Na verdade, deve haver uma reforma do processo administrativo fiscal. Porque não só do direito tributário, que tem base no CTN da década de 60, o processo administrativo tem base num decreto de 72, a Lei de Execuções Fiscais é de 1980, ou seja, todos os ramos do direito evoluem, menos o direito tributário. Por quê? Porque a burocracia gera riqueza. Gera riqueza para a administração pública que multa, que pune, que arrecada mais. A burocracia gera riqueza para o particular, que ganha nas ações judiciais, os pareceres, as consultorias. Aqui, quem fala é o professor Gabriel Quintanilha, não o advogado. Eu digo para vocês, a esfera administrativa precisa mudar. Ela precisa ser eficiente. Os julgamentos precisam ter prazos para acontecer. Não é nem um pouco razoável que o requerimento administrativo dure 19 anos. Isso realmente precisa ser revisto. Precisamos pensar num novo CARF. E não é com concurso para o contribuinte que nós teremos esse novo CARF. É com concurso para 1/3 dos cargos e indicação de 1/3 para o contribuinte, 1/3 para o fisco. Eu só trago ideias. Não quer dizer que a minha ideia seja melhor. Não quer dizer que a minha ideia seja a mais ajustada. Mas eu quero colaborar e contribuir para o debate. Pois, de fato, eu concordo com a Unafisco. Não há que se falar em representatividade do contribuinte no momento em que somente 3 confederações são representadas pela maioria dos conselheiros. Bom, o assunto ainda tem muito que ser debatido. A reforma tributária não sai. Quiçá a reforma administrativa, quiçá a reforma do processo administrativo fiscal. Vamos torcer para isso e vamos torcer para o debate, para que o debate efetivamente seja utilizado para construir um processo administrativo melhor do direito tributário brasileiro. Isso será interessante para desafogar o judiciário, pois com decisões técnicas e bem fundamentadas, principalmente se os valores forem muito elevados, provavelmente o contribuinte terá receio de ingressar em juízo questionando aquela decisão. E aí sim, a gente pode ter a tão sonhada redução da litigiosidade em matéria tributária. Senhoras e senhores, queria agradecer o carinho e a atenção de vocês. Espero que esse Tributologia acrescente conhecimento. Na verdade, é só trazer para o debate uma notícia que foi muito veiculada essa semana. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Tributologia. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Pessoal que está ouvindo o podcast, de seguir o podcast, divulgar para a galera. E se você quiser falar da reforma tributária da CBS, dá um pulinho lá no meu Instagram, @GabiQuintanilha.
que tem uma live bem legal salva lá no IGTV. Muito obrigado, galera. Um beijo enorme e até semana que vem com o próximo Tributologia. Tchau, tchau.